mal educadas que eu quero dizer é que não estão sendo bem educadas pelos pais, que acham que é muito normal. Bom, se você não sabe, então vamos começar do começo. Todo mundo já sabe, mas pode ser que você não saiba. Você passou o fim de semana dormindo, fim de semana não, semana dormindo. Bom, foi num voo de não sei daqui para ali, de A para B, e a moça estava sentada lá, muito calma, tranquila, fone no ouvido, plena, adoro essa palavra, plena. Quando de repente chega um casal com o seu filho, segundo consta, de 3 anos de idade, e a criança causa um certo tumulto no avião, porque a criança quer a janela da moça. Só que a janela não era da criança, porque os pais deveriam então ter comprado uma janela a janela que a criança queria, né? Porque é a criança que manda na casa, pelo que eu vi. Então, e aí começou a causar tumulto, porque a mãe falava alto, achando que o filho estava cheio de razão, porque ele queria a janela da moça. Ela tinha que levantar e dar a janela, ora. Uma criança de 3 anos, cheia de vontade, e a mãe achou pouco, pegou, sacou o celular, a arma, e filmou a moça, e a moça viralizou. Soube que ela já ganhou 200 mil inscritos. Tomara que ganhe mais 200, mais 200, mais 200. E essa senhora fez imagem da moça sem autorização e está postada em todo lugar do Brasil, do mundo, sei lá de onde mais. E o marido ou o companheiro dando razão para essa senhora, porque afinal de contas, pelo que se pode perceber, quem manda na casa não é o papai e a mamãe, é a criança de 3 anos, segundo foi informado. E a moça não deu o lugar. E eu estou aqui para me manifestar, como várias pessoas se manifestaram, e para dizer, eu sei o nome da moça, sei o nome de todo mundo, não quero dizer, tá? Porque eu não sei se devo, não sei de questões legais. Então, por conta disso, eu não vou dizer, mas eu já quero dizer, eu quero cumprimentar essa jovem, primeiro porque ela foi muito educada, tranquila, zen, não cedeu lugar, certa ela. Ora, se você quer marcar a sua janela, hoje em dia, avião já não tem mais quase nada, não tem mais nem lugar para sentar, praticamente, é uma porcaria, né? É uma porcaria. Vou dizer, tá melhor viajar em certos ônibus, se for leito, então tá bem melhor, do que de certos aviões, porque você mal pode se mexer de tão apertado. Comida, nem pensar. Se você conseguir um copo de água para tomar um comprimido num copo de plástico, água quente, ache bom. Então, é uma desgraça. Paga caro, o serviço é uma porcaria, a cadeira é desse tamanho, só faz piorar e o preço só faz aumentar. Eu acho que a gente devia fazer greve e começar a viajar de ônibus, de carro, sabe? E pronto. Ou então que não houvesse só esse monopólio. Enfim, deve ter aí as peixadas, né, para poder operar nesse negócio aí, isso é outra história. Mas enfim, avião é uma porcaria, tudo é uma porcaria, e vou dizer, no caso do Brasil, mais porcaria ainda, porque se você andar pelo menos por onde eu andei, pela Europa, pelos Estados Unidos, dos Emirados não andei, mas dizem que é muito bom. Não é essa porcaria daqui, não. Enfim, qualquer hora a gente vai pagar para ir em pé. Vai ter sentado e vai ter. Você vai poder viajar em pé, segurando, assim como um ônibus, né? Mas, enfim,
Voltemos à história da criança que não está recebendo educação. Por que que isso me choca muito, me choca tanto? Porque eu acho isso eu acho tão absurdo, eu não acho graça. Eu estava rindo há pouco e tal, porque isso virou o assunto, né, desses dias, mas eu não tem a menor graça, não tem a menor graça. Uma criança que manda na casa, uma criança que manda nos pais. Esses pais estão educando não, eles não estão educando, né. Eles estão ensinando o quê? Nada. Ou eles estão ensinando que quem manda na casa é a criança, ela pode fazer o que quiser. E eu deixo claro que eu sou mãe raiz, eu sempre digo aqui, eu sou mãe raiz, eu sou mãe de antigamente. Eu tenho um filho só, ele não está assistindo, ele tem tempo para isso. Enfim, mas ele sempre diz para mim que eu realmente fui muito rígida, fui mãe raiz e que ele faria o mesmo com o filho dele. Eu tenho um neto de 6, vai fazer 6 anos, que está sendo educado hoje em dia da mesma forma que o meu filho foi educado. Eu não sou perfeita, sou cheia de defeito, nossa, como todo mundo, cheia de defeito. Mas o que eu consegui ensinar para o meu filho, que eu achava que era o correto, eu fiz o possível para ensinar o correto. Exemplo, ele não manda na casa, ele obedece. No máximo, ele pode perguntar assim por quê. Pode perguntar por quê e eu vou explicar. O pai vai explicar. Mas não tente mandar. Tem hora para as coisas, tem hora para tudo, tá? Os mais velhos, os mais velhos têm que ser tratado com toda a deferência. Todo mundo deve ser bem tratado. E os mais velhos, os idosos, mais ainda. Senhor e senhora, não fique sentado enquanto o idoso está em pé, e uma idosa. Levante e ceda o lugar, onde quer que você esteja. A mesma coisa, está carregando uma sacola, peça licença e se ofereça para ajudar. Porque se não fizer isso, eu já ia estar com o olho desse tamanho, olhando feio. E ele ia entender. Porque o meu filho foi educado assim. Se eu tivesse 2, 3, 4 ou 10, ia ser desse jeito. Então, rédea curta, sou mãe raiz. Sim, eu não sou a mãe moderna, tá? Essa mãe que não pode nem olhar feio, que chama o conselho tutelar. Não, meu filho com o dedo na tomada era um tapa na mão, para não botar de novo. Não, não era um espancamento, é um tapinha na mão. Botava uma vez só, não botava duas, não. No ventilador, também, um tapinha na mão. Não botava mais nenhuma vez. No mais, castigo. Castigo resolve, né? Corta a televisão. Computador, quando surgiu, com hora marcada. Depois de fazer tarefa. E não é todo dia, não. Quantos anos o meu filho teve celular? 15. Aos 15 anos de idade, ele pegou no celular e era meu, que eu deixava usar. Quando ele ia ao aniversário, para poder ligar para mim, nessa época ainda tinha telefone fixo, ligar para mim para eu ir buscar, porque eu levava e ia buscar. Sim, com essa idade. Com essa idade. Porque quem mora em cidade grande tem que ter muito cuidado, tem muito problema, muita violência, muita droga. E a gente tem que ficar de olho. Então, não é só parir e largar no mundo, não, tem que dar educação. E voltando ao caso do avião,
Com 3 anos, a criança já tem entendimento. Sim, sim, não, não. E um não é não. E se chorar, a situação piora, porque eu levo no banheiro, levaria no banheiro para levar uma conversa, tá? Garanto que ia voltar pianinho. Mas se faz isso no avião, faz pior em casa. E eu vou dizer, mamãe e papai, cuidado com o filho que vocês estão preparando, estão formando, estão educando para soltar no mundo. Se eles fazem isso com uma estranha, o que eles vão fazer com você? Com vocês? Então, parabéns para a moça. Não saia, não. Não deu lugar, não. Eu não dou o meu lugar. Não dou para ninguém. Comprei, paguei e não vou ceder o meu lugar. O que é meu e pronto, é o justo. É o certo. E ainda falando em avião, vou dar outro exemplo. Ando muito de avião, viajo muito. Se eu pudesse, fosse mais perto, viajaria de ônibus, não tem nenhum problema, não. Eu gosto. E eu passei a não aceitar as poltronas da frente. Eu só pego do meio para trás. Por quê? Por causa dessas crianças que não recebem educação. E essas crianças vão na frente, normalmente, né? À frente vão pessoas que têm alguns problemas de mobilidade, pessoas com cadeiras especiais, mais fortes, etc. E as criancinhas vão as educadas e vão as mal educadas também. Vai tudo junto e misturado. E eu, tô vazando, quando eu descobri o que se passa ali, é um inferno. Então, eu prefiro ir lá no fim da aeronave. Eu só pego do meio para o fim. Por quê? Porque cansei de ser chutada, a minha poltrona ser chutada por criança. Batida, chutada. O pai e a mãe olhando com cara de paisagem. Uhum. Ninguém está vendo nada. E a criança tofe, tofe, chuta, bate, chuta, bate. Você não pode cochilar, você não pode ler, você não pode ter sossego. Por quê? As crianças fazem o que querem ali. Gritam também. Gritam, gritam. Do nada. Do nada. Se tiver a mãe com duas, meu Deus, elas brigam, se matam lá dentro. Não tem o menor controle. Então, o que aconteceu? Eu cansei de levar chute, de ser incomodada, de ser importunada por crianças que são soltas pelos pais. A culpa é das crianças? Não. Uma criança de 3 anos? Não. A culpa é do pai e da mãe, ou do adulto que está tomando conta. Então, 2 vezes eu tive que levantar. Primeiro olhei pelo buraquinho para a mamãe, para ver se ela se tocava. Não adiantou. Então, eu levantei, pedi licença e perguntei se eles não estavam percebendo que a criança estava me incomodando, chutando o tempo inteiro. E o que eu ouvi? É só uma criança. É só uma criança. Tenha paciência. A senhora não é mãe? Não tem filho? Eu tenho filho com educação. Porque eu dou educação. E eu respondo mesmo. Não grito, mas respondo. Não faço cara de paisagem, não. Eu disse: olha, se o seu filho não parar de me importunar, eu vou chamar alguém da tripulação. A senhora
esse avião não é particular, não é da senhora. Então eu paguei o mesmo tanto que a senhora, eu quero paz. Não adianta. Abre o livro e continua. E como a gente quer ter paz, né, de espírito, aguentei isso até a segunda vez. A terceira não houve mais, nem haverá, porque eu não pego mais lugar na frente, de jeito nenhum. Do meio para trás. Já estou dando a dica, tá? Porque as crianças querem o lugar, querem a janela, como no caso dessa. Os pais apoiam, querem que você levante. As crianças chutam a sua poltrona, batem, gritam e tá tudo certo. Papai e mamãe acham que tá tudo lindo, bonito e maravilhoso. Até já ouvi uma pessoa dizendo para mim que tinha uma dica. Era levar uma Bíblia na bolsa, porque assim, quando eu abria a Bíblia assim que decolava, assim não era incomodado pelo vizinho do lado, pelo do outro lado, sequer se dirigiam a essa pessoa. No caso, não era para criança, não. Era para não ser incomodado. Eu não abro Bíblia, não. Se eu quiser abrir Bíblia, é porque eu vou ler. Mas eu normalmente não leio Bíblia em avião. Então, eu quero ler o livro, eu quero dormir, eu quero fazer o que eu quiser, mas eu quero ter paz. Já não chega passar fome, passar sede, viver apertado, ainda ouvir grito de criança, pais que não dão educação? Então, eu achei muito bom tudo o que aconteceu para ver se aqueles pais que ainda não tinham atinado para isso, os sem noção, para ver se eles se tocam e aprendem que aquilo ali não é a casa da mãe Joana, não é a casa deles. Já que na casa deles deve ser uma esculhambação, né? E se fazem isso agora com 3 anos, com 10 anos vão bater, né, nos pais. Então,